aluna, olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, né? Aqui pelo preparatório Paz UEM-ENEM. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre interferência, certo? Então fica ligadinho, papel, caneta, né? Faça suas anotações e aquele mesmo ritual de todas as aulas de Física, né? Aqui do preparatório. Nós vamos responder algumas questões, certo? E em cima dessas questões, da resolução dessas questões, nós vamos comentar, né, esses conteúdos que estão aí dentro dessas questões, né? O conteúdo de física aí que norteia essas questões, tá ok? Então vamos lá, vamos para a primeira questão, que é a questão do Enem. Diz o seguinte: em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio, né, dos pilotos com a torre de controle. A propriedade, né, das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de, letra A, terem fases opostas, letra B, serem ambas audíveis, letra C, terem intensidades inversas, letra D, serem de mesma amplitude e letra E, terem frequências próximas. Então vamos lá. Então, essa primeira questão, essa questão 1, ela fala justamente sobre aquele procedimento, né, procedimento de segurança quanto às ondas dos aparelhos celular, né, e a comunicação que acontece entre o avião e a torre, certo? E a torre. Então nós temos ali ondas eletromagnéticas, certo? Tanto a onda do celular quanto a onda de comunicação, né, entre o avião e a torre, né? Bom, então como é que funciona essa situação de comunicação entre o avião e a torre, por exemplo, certo? Então o avião, ele consegue emitir e recepcionar, certo, uma quantidade muito grande de ondas eletromagnéticas, certo? Assim como também a torre de controle consegue fazer esse trabalho, ok? E a partir desse processo, né, de emissão e recepção dessas ondas, consegue-se ali se ter uma questão da localização desse avião. É o procedimento feito pelo radar, né? Então o radar ele vai fazer aí, né, vai catalogar a posição desses aviões justamente por conta da emissão e da recepção dessas ondas, tá ok? Então acontece desta forma. A comunicação que acontece entre o piloto e a torre, por exemplo, ela também está inserida nesse padrãozinho de ondas que nós chamamos aí de micro-ondas, certo? Essas ondas de comunicação, que é a mesma faixa, certo? Está ali inserido numa mesma faixa das ondas de comunicação, né, via celular, né? São as ondas de rádio, ok? Então, as ondas de rádio elas são utilizadas para essa comunicação entre o avião e a torre, e essas ondas de rádio também são utilizadas na comunicação entre os aparelhos celulares que nós temos aqui, tá ok? Então é o seguinte, vamos lá. Então nós temos aqui uma torre, por exemplo, certo? Então aqui é uma torre. Essa torre, ela pode recepcionar, né, as ondas desse aparelho celular, por exemplo, e ela pode também emitir, não é, essas ondas para esses aparelhos celulares. Nós temos aqui uma torre semelhante, certo? E aqui um avião. Vou desenhar aqui de forma grosseira um avião, não é? Até porque é bem difícil, né, de fazer esse desenho de um avião. Pronto, tá aqui um aviãozinho. Esse avião ele também vai ser um emissor de ondas e também vai recepcionar essas ondas, tá ok?
a forma de comunicação entre eles é semelhante. Semelhante. Ok? E dentro daquele espectro eletromagnético, né, de ondas eletromagnéticas, nós temos lá um grupozinho, que é um grupo, né, chamado de micro-ondas, né? São as ondas de rádio. Nós temos um grande grupo ali. Dentro dele nós temos a onda de rádio. Tá ok? Então, o que é que vai definir eles estarem, por exemplo, no mesmo grupo? Então, nós temos aqui, ó, a luz, né, a luz visível, por exemplo. Essa luz visível, ela tem uma camadazinha aqui de 7 cores, né, aquelas 7 cores que a gente já conhece, né, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, né, e o violeta. São as 7 cores aí do arco-íris, tá ok? Abaixo dele nós temos, quando a gente fala abaixo, é porque nós temos um padrão que vai estar abaixo. Nós temos radiação não ionizante, certo? Radiação não ionizante. E acima, a gente vai falar desse padrão, nós temos a radiação ionizante. Ok? Bom, então o que faz aí, não é ter essa diferença, né, a luz visível ali no meio, essa diferença, certo? Pode ser a questão do comprimento de onda ou da frequência, certo? Preste bem atenção. Velocidade de uma onda é dado pelo comprimento de onda vezes a frequência. Mas nós estamos falando aqui de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, elas têm uma velocidade. A velocidade de uma onda eletromagnética é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, ok? Nós vamos mudar aqui o comprimento de onda e a frequência. Então, à medida que um aumenta, na mesma proporção que um aumenta, o outro diminui, ok? Então, o que é que acontece? Nós vamos ter, ó, neste sentido, um aumento da frequência. Então, a frequência, ela aumenta, ok? E neste outro sentido, né, nós temos uma diminuição, quer dizer, um aumento, desculpa, do comprimento de onda. Ok? Então é o seguinte, no sentido que aumenta a frequência, diminui-se o comprimento de onda. No sentido que aumenta-se o comprimento de onda, diminui-se a frequência, certo? Então, aumenta o comprimento de onda, quer dizer, aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda. Não é isso? Aumenta-se o comprimento de onda, diminui-se a frequência. Isso para poder manter aqui a velocidade constante. Tá ok? Bom, então esse grupo, né, que vai sofrer essa interferência, ou ele tem o mesmo comprimento de onda, ou ele tem a mesma frequência, certo? Então vamos lá para as opções. A opção A diz que era por ele ser em fases opostas. Preste bem atenção, quando eu tenho duas ondas que estão em fases opostas, então eu tenho aqui, ó, onda 1, vou colocar de azul a onda 2. Fases opostas, certo? Elas vão se encontrar. Estão propagando, né? E vão se encontrar. Quando chegar a um certo momento que elas vão se encontrar, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, amplitude 1, por exemplo, e uma amplitude 2. Essa interferência, que é a amplitude total, ele vai ser dado pela amplitude 1 menos a amplitude 2. Ou seja, o padrão de interferência vai ser um padrão que nós chamamos de interferência destrutiva, tá certo? Destrutiva. Letra B. Serem ambas audíveis? Não, são ondas eletromagnéticas. Olha só, são ondas eletromagnéticas. Letra C. Tem intensidades inversas. E letra D. Serem de mesma amplitude?
também não pode afirmar que isso que vai causar toda essa situação. A única coisa que a gente pode afirmar é a letra E, terem frequências próximas. Estão na mesma frequência, certo? Quer dizer, estão nas frequências bem próximas umas das outras, por isso pode sofrer aí esse padrão de interferência e não é, aí fazer com que a comunicação ela não seja tão efetiva, né? Entre o avião e a torre, tá certo? Um exemplo disso é o que acontecia com as televisões de tubo, certo? Aquelas televisões antigas, né, bem grandona, que é chamada televisão de tubo, né? Porque ali, de fato, atrás é um tubozinho que vai emitir aquela luz, ok? Aquela televisãozinha de tubo, que em cima dela tinha aquelas anteninhas, naquela TV ela sofria um padrão de interferência semelhante a esse, certo? De que forma? Primeiro, algumas estações de rádio, elas conseguiam, né, a TV, ela conseguia sintonizar algumas estações de rádio, ou seja, você conseguia ouvir o rádio pela sua TV, certo? Ou ao contrário, nos rádios antigos também, você conseguia sintonizar alguns canais de TV, captar só o áudio, logicamente, tá certo? Então o áudio ele podia ser captado tanto pela TV quanto pelo rádio. Isso para algumas estações porque estava ali em frequências bem próximas, tá ok? Então esse é um exemplo de que essas frequências elas podem dar esses padrõezinhos de interferência, tá ok? Então resposta da primeira letra E. Vamos para a segunda questão. A questão diz o seguinte: em um laboratório de ondas de mesma, né, de uma das extremidades, de uma corda homogênea, é fixado na parede. E são gerados 2 pulsos na corda, como mostra a figura, né? Então tem o primeiro pulso e o segundo pulso, ambos no mesmo sentido. A superposição entre a reflexão do primeiro pulso e do segundo pulso incidente, né, gera qual o padrão de interferência? Então, tem aí as opções. A opção A diz uma interferência construtiva. Letra B, uma reflexão dos pulsos. Letra C, a polarização dos pulsos. Letra D, uma interferência destrutiva. E letra E, a difração dos pulsos. Ok? Então vamos ver qual é a opção correta, né? Então, vou trazer para cá a figura. Aí nós temos que observar 2 coisas. Então eu tenho aqui, ó, uma corda homogênea, certo? Ou seja, uma corda que tem aqui em todo o seu comprimento tem a mesma espessura, é feita do mesmo material, certo? Mantém a mesma densidade. Então, é uma corda desse sentido. Uma outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte: esta corda, ela está fixa, certo? Ela está fixa aqui nessa parede, né? Vamos assim dizer, né? Então, aqui ela está fixa. Isso é importante, estender isso aqui. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro pulso e o segundo pulso. Ambos estão neste sentido, ok? Por que é importante a gente perceber que esta corda está fixa na parede? Porque quando a corda está fixa na parede, certo? E você tem um pulso e a outra extremidade é fixa, ela vai refletir, vai ter o processo que nós chamamos de reflexão dessa onda, só que ela vai refletir na fase oposta. Olha só qual é aqui, não é, o ponto-chave da questão. Então essa onda, quando ela tem um ponto fixo, né, então ela vem, ó, então essa é a onda incidente, está fixa. Então é o ponto fixo. Então este é o incidente. Ele vai refletir na fase oposta. Tá ok?
Se fosse móvel, ó, então tem aqui a onda, vamos lá. Então tem aqui a onda vindo na corda, pronto. Só que agora, a minha extremidade, ela é móvel, ok? Então a extremidade é móvel, ok? Como ela é móvel, então ela vai refletir, desculpa, na mesma fase. Aqui, ó, eu coloquei até o contrário, mas ela reflete na mesma fase, ó. Ok? Então, quando é fixo, ela reflete na fase oposta. Quando é móvel, ela reflete na mesma fase. Tá ok? Como o ponto é fixo, ele vai refletir na fase oposta. Tá ok? Como ele vai refletir na fase oposta, então ele retorna. Vou fazer bem aqui, ó. Então ele retorna embaixo. Não é isso? Então, ó, eu vou ter aqui, ó, o segundo pulso e eu vou ter aqui o primeiro pulso. Ok? Então, este indo, então esta é a segunda onda, e esta primeira onda já voltando, ó, retornando. Ok? Então, a segunda indo e a primeira retornando. Certo? Dando ali um padrão de interferência destrutiva. Certo? Então, a resposta é a letra D. Então, esse padrão de interferência é uma interferência destrutiva. Certo? Viram como é bem fácil? Então, né, a grande sacada da questão é isso aqui, ó. É você perceber, não é, que este ponto ele é fixo. O texto já fala isso, né, que esse ponto é fixo na parede. E lembrar que a reflexão, quando o ponto é fixo, ele é feito na fase oposta, certo? A reflexão, quando a extremidade é móvel, ele é feito na mesma fase, ok? Então vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: o nosso cotidiano é repleto de fenômenos físicos que nos auxiliam nas mais diversas atividades. Dentre eles, destacam-se as ondas que surgem quando um sistema é deslocado de sua posição de equilíbrio e a perturbação se propaga de uma região para outra do sistema, transportando apenas energia. Quando uma onda que se propaga muda de meio ou encontra um obstáculo, ela interage com o meio, o que gera alguns comportamentos específicos, chamados fenômenos ondulatórios. Os fenômenos ondulatórios estão presentes nas ondulações de um lago, nos sons musicais, né, que você pode ouvir, na transmissão dos jogos de futebol e até nas mensagens enviadas via redes sociais. O fenômeno ondulatório, melhor representado no esquema da figura acima, né, no caso abaixo, é o da letra A, reflexão, letra B, dispersão, letra C, refração, letra D, difração e letra E, polarização. Certo? Então vamos ver aqui basicamente o que diz essa questão, né? Então é a questão 3. Então é o seguinte, ó. Tem aqui uma torre, tem aqui uma antena transmissora, pronto. E essa antena ela vai emitir aí, né, essas ondas. Então tem aqui, ó, um alcance dessas ondas. Só que no meio do caminho tem um obstáculo. Certo? E o que essas ondas elas vão fazer? Elas vão ter que contornar esses obstáculos. Esse obstáculo, no caso. Até chegar na antena receptora. Contorno de obstáculo, certo? Tem um nomezinho. Tem um fenômenozinho, né, dentro da ondulatória, que nós conhecemos como o fenômeno da difração, certo? Então, esse fenômeno, ele é chamado de
difração. A difração nada mais é do que esse contorno de obstáculo feito pelas ondas. Tá ok? Então, com a questão 3, resposta à letra D, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pelo preparatório Paz o Enem. A aula de hoje, corrente elétrica, né? Vamos responder questões aí sobre corrente elétrica, né? E comentar o conteúdo, né, de física, né, sobre corrente elétrica e os outros, né, que possam estar dentro dessas questões, tá certo? Que envolva esse conteúdo, né? Que já entra aí na parte da eletrodinâmica. Tá ok? Então fica ligadinho, papel, caneta, faça as anotações aí, ok? E respondam junto comigo, né? Porque isso aqui é para ajudá-los, né, a passar nesses vestibulares, né? Que é o vestibular da UEMA, que é a prova do Enem, e nos outros vestibulares aí que você possa fazer pelo Brasil afora. Tá ok? Então vamos lá para a questão 1. Então a questão 1 diz o seguinte, né? O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto, né, até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência ela varia de 1000 ohms, né, quando a pele está molhada, até 100.000 ohms, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Então tem aí as opções, letra A, 1,2 né, miliamperes, letra B 120 miliamperes, letra C 8,3 miliamperes, letra D 833 amperes e letra E 120 quiloamperes, certo? Então vamos lá. Então aqui nós vamos envolver duas situaçõezinhas bem simples, certo? A primeira é a própria corrente elétrica, né? Então vamos lá na essência o que é corrente elétrica, ok? Corrente elétrica, ele nasce graças à passagem de portadores de carga elétrica pelos condutores, ok? De forma organizada. Então vamos pensar aqui o seguinte. Então nós temos aqui um condutor, certo? Um condutor, ele já é caracterizado como condutor elétrico, porque ele tem uma grande quantidade de portadores de cargas elétricas livres, certo? Tem grande quantidade de elétrons livres. Então isso é um condutor. Então quando falar em condutor, você já sabe que tem grande quantidade de elétrons livres, tá certo? E esses elétrons livres, eles estão aí neste condutor, né? Então, esses elétrons estão aqui no condutor e eles se movimentam de forma aleatória, certo? Eles se movimentam de forma aleatória. Quando eles se movimentam de forma aleatória, a gente diz, né, na física, que esse condutor ele está em equilíbrio eletrostático. Está se movimentando, né, de forma aleatória, está em equilíbrio eletrostático. Então, neste momento, ele não exerce nenhum perigo, ele não dá choque. Só que existe uma condição que vai fazer com que esse condutor, né, ele faça com que os seus elétrons livres entrem em um movimento ordenado. Pronto. Entre em um movimento ordenado. Então, esse fluxo ordenado desses elétrons
certo? Que vai gerar o que nós chamamos de corrente elétrica. Só que isso não acontece sozinho, espontaneamente. Ele precisa de um estímulo para que isso aconteça, certo? E esse estímulo é justamente o que nós chamamos de diferença de potencial, ou seja, ele precisa de uma DDP, de uma tensão, para que isso ocorra, certo? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma queda d'água, uma cachoeira, para entender melhor. Quais são as condições para que se tenha uma cachoeira? Primeiro, tem que ter água, certo? Então nós podemos fazer essa comparação da água com os elétrons. Segundo, tem que ter uma queda, tem que ter um desnível, uma diferença de altura, para poder a gente ter o fluxo da água correndo em apenas um sentido. Que sentido é esse? De cima para baixo, certo? Para que se tenha corrente elétrica, vai ser a mesma coisa. Eu tenho aqui os elétrons, eu tenho que ter uma diferença de potencial. Eu tenho que ter um potencial lá em cima e outro lá embaixo, para poder ter esse fluxo desses elétrons. Então isso é que vai caracterizar, certo, o nascimento da corrente elétrica. Tá ok? Só que tem um porém. A corrente elétrica, ele é um efeito, vetorialmente falando, ele é um efeito que ele nasce, né, o sentido dela é o contrário a esse fluxo desses elétrons. É o seguinte, esses elétrons eles estão fluindo em um sentido. Então, a corrente elétrica ela é fisicamente, né, adotada como sentido contrário a esse fluxo de elétrons. Ok? Nós calculamos a corrente elétrica como o quê? Delta Q sobre delta T, corrente elétrica. É a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo, né, o tempo em que ele vai fazer esse fluxo, certo? E a unidade é o ampere, certo? Representado pela letra A. Certinho? Ainda voltando aos condutores, existem alguns condutores que eles vão facilitar a passagem dessa corrente elétrica e outros que vão dificultar, mesmo sendo condutores. Isso é uma característica do material. Tem materiais que facilitam a passagem da corrente elétrica, tem outros que já não facilitam nem tanto assim, certo? Por exemplo, nós temos o cobre e o ouro, por exemplo. Nós utilizamos o cobre, mas o ouro tem uma facilidade maior de passagem de corrente elétrica. Ou seja, ele conduz mais do que o cobre, mas o cobre também é um ótimo condutor, tá certo? Então nós temos dois condutores ótimos, certo? Só que o ouro é melhor do que o cobre. Isso é só um exemplo. Isso por quê? Porque o cobre ele tem uma resistência à passagem da corrente elétrica maior do que o ouro, certo? Então, uma segunda característica que a gente tem que levar em consideração é a resistência que nós utilizamos nessa questão, certo? A resistência, ele é a DDP sobre a corrente, né? A tensão sobre a corrente, tá certo? Então, são as informações que a gente precisa para essa questão. Voltando para a questão, e o seguinte, né? Fala sobre o choque elétrico. O choque elétrico ele tem essas consequências, né, no corpo humano. Vai aí de uma sensação, né, quase imperceptível até a morte, certo? E tem ali uma diferença, olha só, uma diferença que ele fala entre um corpo humano de pele molhada e o corpo humano totalmente seco. A resistência, ela varia muito. O corpo humano, quando está molhado, a resistência é só de 1000, vai lá para baixo. Ou seja, a quantidade de corrente elétrica que vai passar é muito grande. Quando o corpo está seco, né, pele seca, a resistência vai lá para cima. Então a quantidade de corrente elétrica que vai passar é menor. Então uma pessoa descalça, lavando a casa, molhou os pés e acidentalmente pisou num fio desencapado. Sofreu uma descarga elétrica de tensão de 120 volts. Então a tensão, que é a DDP, ó, 120 volts.
certo? Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Passou pelo corpo, então a resistência que nós vamos utilizar é a resistência de 1000 ohms, ok? Então, nós sabemos o quê? Que resistência é DDP sobre corrente, certo? Trabalhando mais um pouquinho nessa equação, então corrente é o quê? É DDP sobre resistência. Olha só, corrente elétrica é a variação da carga, né, quantidade de carga pelo tempo, ou corrente elétrica é DDP sobre a resistência, certo? Então a corrente vai ser o quê? A DDP é de 120 volts e a resistência é de 1000. Então a corrente vai ser o quê? 0 com 0, mais um 0 aqui, a vírgula vem para cá, não é? Se eu tirar mais um 0, a vírgula corre para cá para frente, ó. Então vai ficar quanto? Vai ficar 0,12 amperes. Aí você vai na opção e não tem, né? Tem 1,2, 120 miliamperes, né? Se a gente for pegar só a casa dos amperes, nós temos 8,3 amperes e 8,33 amperes, tá certo? Mas é o seguinte, se eu voltar 3 casas, é o mesmo que eu multiplicar por 10 a menos 3. Então isso é igual ao quê? Isso é igual a 120 vezes 10 a menos 3 amperes, que é o mesmo que 120 miliamperes. Só lembrar, 10 a menos 3 é mili, 10 a menos 6 é micro, e 10 a menos 9 é nano, certo? Ok? São aqueles prefixozinhos que a gente utiliza. Então a resposta 120 é letra B, não é isso? Resposta letra B. Então a primeira questão foi vencida aí, né? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte, a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que este notebook pode ser usado antes que ele descarregue completamente é, letra A, 24,4 minutos, letra B, 36,7 minutos, letra E, 132 minutos, letra D, 333 minutos e letra E, 528 minutos, ok? Então eu vou apagar aqui esse lado, para poder a gente responder aqui a questão 2, né? Vamos lá. Bom, então nós temos aqui algumas informações, tá ok? Aqui referentes a essa bateria, né? Por exemplo, ele diz ali, que nós temos 4.400 miliampere-hora. Miliampere-hora. Ok? Miliampere-hora. Certinho? Então essa é uma informação que a gente pode tirar. Além, da corrente elétrica ali, essa corrente elétrica de 2 amperes. Certo? Bom, então com isso nós podemos definir o seguinte, a quantidade de carga elétrica, por exemplo, que vai passar aí que vai ser disponibilizada por essa bateria, levando em consideração que ela tem ali essa informação do 4.400 miliampere-hora, né? Então é o seguinte, quantidade de carga é o quê? É corrente vezes o tempo. Por quê? Corrente não é quantidade de carga sobre o tempo, nós estamos só manipulando, né? Então, de onde que vem isso? Corrente
é carga por tempo, não é isso? Fazendo meio pelos extremos, então a quantidade de carga, que é o que nós queremos saber, é, no caso aí, corrente vezes o tempo. Então a gente precisa saber essa quantidade de carga justamente para saber o tempo, né, levando em consideração os 2 amperes, né, que ele vai utilizar. Certinho? Então essa quantidade de carga vai ser o quê? Ó? Eu tenho 4.400 miliamperes. Ora, olha só. Isso bem aqui, ó, é corrente. Isso bem aqui é tempo. Corrente vezes tempo, corrente vezes tempo. Ou seja, isso aqui é a quantidade de carga que essa bateria ela vai entregar. Certo? Então eu posso substituir bem aqui, ó. Eu vou só, na verdade, eu vou só abrir mais isso aqui, né, para saber em valores absolutos que valor é esse, né? Então eu tenho 4.400, o mili, olha só, mili é 10 a menos 3, então aqui, ó, 10 a menos 3, certo? E o tempo, no caso aqui vai ser, a gente vai fazer isso para 1 hora, certo? Vai fazer para 1 hora. Então 1 hora tem 60 minutos, certo? 60 minutos. Então vamos ver o quanto que ele vai fazer por minuto, certo? Então o que? Vai ser o quê? 440, quer dizer, 4.400, 10 a menos 3, 60. Olha aqui, ó. A gente pode fazer assim, né? Como é 10 a menos 3, ó, tira um zero aqui, tira esse zero aqui, tira esse zero, para poder cortar com esse 10 a menos 3. É o mesmo que dividir por 1.000, então eu estou tirando os 3 zeros de cima do 1.000. Então vai sobrar 44 vezes 6. Vamos fazer a continha, né? Não tem jeito. Ó. 44 vezes 6. Ó. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 4, 24, com 2, 26. Então essa quantidade de carga é de 264, não é? 264 ampere a cada minuto. Pronto. Então, essa quantidade de carga que ele vai dar por minuto. Tá certo? Bom, eu vou pegar essa informação e vou colocar aqui, ó, na equação agora da corrente elétrica. Só que o tempo que eu vou utilizar é o tempo de 2 minutos. Porque eu já estou utilizando aí essa quantidade de carga para a bateria, né, com o aparelho, com o computador portátil. Né? Então, a corrente é de 2 amperes, desculpa, né, não é 2 minutos, é 2 amperes. Então eu vou ver aqui qual é o tempo. Né? Então, o tempo, que é o que a gente quer saber, é o que? É a quantidade de carga sobre a corrente. Tá ok? Vou apagar aqui esse lado. Então esse tempo, ele vai ser, ó, a quantidade de carga é 264 amperes por minuto. Né? Ampere, vou até colocar aqui a unidade aqui, ó, ampere por minuto, e a corrente é de 2 amperes. Então vocês vão perceber o seguinte, ó, as unidades aqui vão embora, vai ficar 264 dividido por 2. Então o tempo vai ser o quê? Ó? 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então, dá um total de 132 minutos. Resposta lá na letra C, não é isso? Lá na letra C. Então, utilizamos aqui a carga para poder encontrar, né? Quer dizer, só abrimos a informação que ele traz na bateria, né? Para poder saber aqui em quantos minutos nós temos essa quantidade de carga. Colocamos na equação da corrente elétrica e nós encontramos o valor de 132 minutos. Ou seja, essa bateria ela vai conseguir alimentar esse computador
né, que utiliza essa corrente de 2 amperes em 132 minutos. Percebam que é bem simples, tá ok? Tem que ficar ligado só nessas questões matemáticas e naqueles prefixos índices, né? O milli, o micro, o nano, entre outras coisas, tá ok? Bom, então, esses foram os 2 exercícios que a gente conseguiu fazer sobre corrente elétrica, tá certo? E estudem, né, mais aí sobre esse conteúdo, porque é conteúdo batido aí na prova do Enem e da UEMA, ok? Então, com essa questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Olá, galerinha, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui com vocês na nossa mega revisão, o EMA, Enem, né, fazendo aquelas questões que mais caem, trabalhando aqueles conteúdos que são mais relevantes. Tá? Eu sei que o seu objetivo está na universidade ano que vem, e isso passa pelas avaliações do Enem, do EMA. Tá? Então a gente está aqui para dar aquele apoio, dar aquele auxílio, dar aquele direcionamento, né? Trabalhando os exercícios, as questões, tá? Mostrando para vocês como os assuntos são abordados, né? Isso aí é tão importante, com dicas, né? Muito conhecimento. Então a gente está aqui para dar esse auxílio para vocês. Em matemática a gente está trabalhando agora a parte de geometria espacial, que é um conteúdo que cai tanto na prova do Enem como na prova da UEMA. Tá? Já fizemos questões aqui do Enem, já fizemos questões da UEMA, já tem material disponível. Hoje a gente vai ver, dar continuidade, né? Já é a nossa parte 2 de geometria espacial, falando de cone, de cilindro e de esfera, certo? Então vamos ver como esses assuntos são abordados, como é que o Enem costuma e a UEMA costuma abordar esses assuntos. Belezinha? Então vamos que vamos. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar um poste, uma iluminação natalina em forma de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme assegura as 1 e 2. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, considerando segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura do poste, até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que ele fique dividido em 20 arcos. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar aproximadamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metros da circunferência deverá ser Aí você tem as alternativas. Galera, o que acontece aqui? Ó? Vamos entender. Ele fez aqui, ó, usou aqui canos aqui para iluminar esse o local lá do condomínio, tá? Ele usou mangueiras, só que ele pegou um comprimento de 100 metros de mangueira para justamente pegar e colocar aqui, ó. Certo? E a questão fala que ele formou 20 arcos desse aqui, 20 arcos. Ora, turma, então o que acontece? Esses 100 metros, se ele formou 20 arcos, é porque eu tenho aqui, ó, 20 pedaços de mangueira, 20 pedaços. Mas, professor, por que o senhor precisa dessa informação? Porque, turma, existe uma relação no cone, que é uma relação que associa a altura, que é esse ponto aqui que vai do vértice ao centro da circunferência, o raio da base, que vai do centro a um ponto qualquer na circunferência, que eu vou chamar aqui de um ponto A, e esse valor aqui, ó, essa medida que vai desse ponto aqui, que é o vértice, até um ponto da circunferência, que é chamado de geratriz, tá? Porque é um segmento que gera o cone. Então, veja, isso é uma relação bastante importante. Já fizemos questões aqui de cone que precisou dessa relação, tá? Então, já é algo que você tem que estar notando, que pode ser que apareça novamente. Então, você tem aqui, ó,
essa relação entre a altura, que vale 3, o raio, que ele quer saber, e a geratriz, isso aqui forma um triângulo retângulo. E você sabe lá na geometria plana que você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Professor, mas aqui é o seguinte, tudo bem, mas eu não tenho essa geratriz. Tenho sim, porque essa geratriz é justamente o tamanho de um cano desse aqui. Ou seja, não pegou 100 e dividiu em 20 partes. Tá? Ele pegou 100 para formar cada um desse aqui e poder formar o cone. Então, para eu saber quanto é que essa geratriz, basta eu pegar esses 100 metros de cano e dividir por 20. Ó. Se eu fizer isso, eu vou encontrar 5 metros. Ó. Então, cada pedaço desse cano que vai iluminar, ele vai ter 5 metros. Tá? Então, não é uma questão, é assim, não deu a medida de graça, mas não é muito fácil. Aliás, não é muito difícil você pensar nisso, né? Então, você pode aqui, ó, aplicar o teorema de Pitágoras usando essa relação de altura, raio e geratriz no cone. Anotem isso aí, porque já caíram outras questões, como eu disse, que precisou dessa relação, tá? Então, você sabe que G ao quadrado, né? A geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, você vai ficar 5 ao quadrado, a altura é 3 ao quadrado, o raio é quem ele quer saber quem é. Ó. Tá? Então, vamos fazer essa conta aqui. Você vai ter 25 igual a 9, né? Mais o raio ao quadrado. Esse 9 passa para lá com sinal trocado, né? Você vai ter 25 menos 9 igual ao raio ao quadrado. Aí você tem que Rzinho ao quadrado é igual a 16. Ora, é pronto, né? O raio vai ser igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4 metros. Tá? Então, feita a questão. Resposta correta, letra A. Beleza, turminha? Legal. Então, preste atenção aí no cone. Segunda questão, já é uma questão aqui também do Enem, né? Um piscicultor cria espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a profundidade. Considere 3 como aproximação para π. O aumento da medida do raio do tanque em metros deve ser. Mais uma questão aqui de cilindro, né? Você sabe que cilindro, essa figura aqui que você tem 2 bases circulares. Ó. Você tem aqui, ó, uma base circular e outra base circular. Ó. Tipo uma caixa d'água aí que fornece água pra gente. Ó. Isso é um formato de um cilindro. Tá? Tem muito recipiente que tem um formato de cilindro. Tá? A fórmula para calcular o volume do cilindro é fórmula calculada por π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Ó. Essa medida aqui é o raio, essa medida aqui é a altura. Tá? Então, para calcular o volume do cilindro, anotem essa formulazinha aí. π é r ao quadrado vezes a altura. Então, a ideia é o seguinte, ele tem um tanque, vamos entender a situação. Primeiro, são 5 peixes para cada 5 metros cúbicos de água. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular quanto é a capacidade do primeiro tanque. O primeiro tanque cabe 750 peixes. Ora, turma, cada grupo de 5 peixes forma 1 metro cúbico. Então, para eu saber o volume desse primeiro reservatório, o volume dele, eu posso saber com essa situação aqui. Ó. Basta eu pegar 750 dividido por 5. Tá? Se eu pegar 750 dividido por 5, eu vou ter a capacidade, né,
desse primeiro reservatório. Então vai ficar 750. Se você dividir por 5, você vai ter 150 metros cúbicos. Essa é a capacidade desse primeiro reservatório. O segundo reservatório, que vai caber 900 peixes, o volume desse segundo reservatório, chamado de V2, esse aqui eu vou chamar de V1, é igual a quanto? Dividir 900 por 5. Se você fizer isso, você vai encontrar 180 metros cúbicos. Aí, turma, é o seguinte, ele vai ter que mexer no raio, porque ele falou que a profundidade, que é justamente essa altura, vai continuar sendo 2. Então ele quer saber qual a diferença entre o raio do primeiro reservatório e do segundo. Então eu vou ter que calcular, né, turma? Ó, a fórmula é volume igual a π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura, certo? Ele pediu até para usar 3 como aproximação para π. Então o que vai acontecer? É que vai dar 150 igual o π, que vale 3. O raio ao quadrado, eu não sei quem é, multiplicado pela altura, que é 2. É isso? Aí você vai ter 150 igual a 6 Rzinho ao quadrado. Ou seja, o Rzinho ao quadrado vai ser igual a 150 dividido por 6, que dá 25. É isso? Então, turma, o R vai ser igual a raiz quadrada de 25, né? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Esse é o raio do primeiro reservatório. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa, turma, no segundo, porque ele quer a diferença entre o raio do segundo para o primeiro. Tá? No segundo, a capacidade, o volume é de 180. Então, vamos usar a mesma fórmula. 2 vai ser igual a π. Esse raio eu vou chamar de Rzão ao quadrado, multiplicado pela altura h. Certo? Então, vamos substituir agora os valores que eu tenho. Aqui vai ficar 180 igual a 3 vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 2. Né? Você vai ter 180 igual a 6 Rzão ao quadrado. Né? Aí eu vou ter que Rzão ao quadrado é igual a 180 dividido por 6. Certo, turma? Então você vai ter que o Rzão ao quadrado é igual a 30. E o Rzão vai ser igual a raiz quadrada de 30. Eu posso deixar assim mesmo, porque acho que tem assim nas opções. Ora, então se ele quiser a diferença, né? Ele quer saber o Rzão menos o Rzinho. O raio do cilindro maior menos o raio do cilindro menor. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 30 menos 5. Tá? Aí eu tenho resposta aí, letra A. Beleza, galera? Então, questão envolvendo o cilindro, o volume do cilindro. Anotem essas fórmulas, turminha. Tá? Isso aqui é importante, né? Questãozinha bem interessante. Beleza? Ok, turma? E agora vamos para uma questão da UEMA, né? Que a gente está fazendo preparatório aqui para o UEMA e para o Enem. Então, está as questões da UEMA, está as questões do Enem, para você ver a diferença, né? Existem diferenças entre as dois certames, né? São questões, a UEMA ela é mais, assim, mais prática, mais rápida, os textos são menores, mais direta, o Enem não, tá? O Enem não, você precisa fazer muita conta nas questões, já na UEMA, muitas vezes você precisa fazer muita conta, porque são menos questões, então a gente tem que trabalhar bem essa diferença aí entre uma e outra. Então vamos lá, turminha, olha só. O fabricante de uma das melhores bolas de basquete do país está colocando à venda uma embalagem cúbica, contendo 8 unidades, conforme a figura. Tá? Então, turma, entendam aqui, você tem um cubo, tendo 8 bolas aqui de basquete. Beleza? Como está a figura aí.
Coloquei aqui só para a gente ter uma ideia. Considerando que cada bola de basquete tem raio igual a Rzinho centímetros e que tangenciam todos os lados internos das faces da embalagem cúbica. O valor em centímetro cúbico do espaço vazio dentro da caixa, ou seja, o espaço não preenchido pelas bolas de basquete é. Então, turma, entendam bem. Você tem um cubo, né? E no cubo você colocou 8 bolas que são esferas. São esferas, né? E aí ele quer saber o espaço vazio que ficou entre a bola e essa caixa. Ora, turma, então qual é a ideia? O que a gente tem que fazer? Turma, a gente tem que fazer o seguinte, eu vou calcular o volume todo, o volume do cubo inteiro, maciço. Todo o espaço do cubo. Ele não quer só o espaço compreendido entre a bola e o cubo, não é só espaço vazio. Então você vai pegar o volume do cubo e tirar o volume da esfera. Das esferas. Ó, tirar é o quê? Subtrair. Então, veja só. O volume do vazio vai ser igual ao volume do cubo menos o volume das esferas. Porque são 8 esferas, são 8 bolas. Então, isso que a gente tem que fazer. A ideia é essa aqui. Tá? Agora eu tenho que fazer o quê? Calcular o volume do cubo e calcular o volume das esferas e ver que opção representa essa diferença. Mas a ideia é essa aí. Tá? Agora vejam bem, turma. Ele falou que cada esfera dessa tem Rzinho de raio. Ele falou que tangencia, né? Tangencia encostar em um ponto. Então, turma, se cada esfera dessa tem raio Rzinho, eu pergunto para vocês, quanto equivale daqui para cá? Vale 4 Rzinho, não é verdade? Quantos raios eu tenho aqui? Porque ele falou que tangencia, né? Eu tenho 4 raios, que o raio vai do centro ao ponto na circunferência. Eu tenho 4 raios, então esse lado aqui vale 4 Rzinho, esse cubo. E eu preciso dele para calcular o volume desse cubo. Tá? Então, o volume do cubo, como é que se calcula o volume de um cubo, turma? É aresta elevado ao cubo. É esse ladinho aqui de figuras espaciais, nós chamamos de aresta. Então, no caso aqui vai ficar 4R elevado ao cubo. Então, você vai ter 64 Rzinho ao cubo. Beleza? Vamos calcular agora, turma, o volume das esferas. Olha só. O volume de uma esfera, a fórmula é 4/3 de πr ao cubo. Mas eu tenho 8. Então, vai ficar 8 vezes 4/3 de π vezes r ao cubo. Certo, turma? Porque esse 8, porque eu estou calculando das 8. Se for uma só. Até comentei numa questão de Caio de cilindro, na UEMA mesmo, que ele deu a fórmula nessa questão. Isso aqui ele não deu. Isso que a gente falou, a gente não se confia. Quando a gente vê, sempre vai trazer a fórmula. Não, pode ser que a questão até traga, como já teve, mas a gente não confia. A gente tem que saber as fórmulas das figuras. Então, turma, se você fizer isso, você vai encontrar 32 π R ao cubo dividido por 3. Certo? Ora, então pronto. O volume do vazio, que é o que ele quer, é esse volume menos esse. Tá? Vai ficar 64 R ao cubo menos 32, vai estar aqui R ao cubo vezes π, dividido por 3. Na opção, me parece que ele realizou essa diferença, né? Ele fez essa conta aqui. Então, o volume do vazio vai ser igual. Se você tirar o MMC aqui, o MMC vai ser 3. Então, vai ficar, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 64 multiplicado por 3 dá 252. Aqui dá 12, vai 1,
Desculpa, 192. 66 vezes 3 dá 18 com 19. Então, você vai ficar 192 R ao cubo menos 32 R ao cubo vezes π. Certo? Turminha, se você colocar aqui, só não tem a opção aqui, mas ele colocou em evidência. Ele colocou 32 R ao cubo em evidência. Se eu faço isso, o volume do vazio, se eu boto 32 R ao cubo em evidência, divido isso aqui, vai ficar 6 menos π dividido por 3. Que você divide, né? Esse aqui por esse e esse aqui por esse. E encontra esse valor. Beleza? Então, volume do vazio, esse aí, resposta correta, letra A. Beleza, galerinha? Valeu, até a próxima. Olá, galerinha, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez aqui na nossa Big Revisão, Paz UEM Enem, está preparando você, aluno, estudante da terceira série do ensino médio, da rede estadual, né, para se preparar para o Enem, para se preparar para o EMA, que está preparando um material aqui todo especial com vocês, com os assuntos mais relevantes, né? Você está aqui já na reta final, a gente não pode perder tempo, né? Então é sempre bom revisar aqueles assuntos que mais caem. E é nesse contexto que a gente está aqui preparando esse material para vocês, tá? A gente está estudando em matemática geometria espacial, que é um assunto que ele cai bastante nas duas avaliações. Tanto do Enem quanto da UEMA costuma aparecer questões de geometria espacial. Beleza? Esse vídeo a gente vai falar de cilindro, cone, esfera, né? Questões envolvendo essas figuras espaciais, beleza? Então faça anotações, pegue seu caderno, anote as fórmulas, para que você na hora da prova se lembre das fórmulas, que isso é extremamente importante, tá? Faça anotações, as observações, anote nossas dicas, beleza? Então vamos lá, galera, para a primeira questão. Primeira questão do Enem, ela fala o seguinte: uma pessoa comprou uma xícara, uma caneca, para tomar sopa, conforme a ilustração. Aí você figura, sabendo que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, e o copo da caneca é uma circunferência de diâmetro D, maiúsculo, né, medindo 10 centímetros, e a base é um círculo de diâmetro Dzinho, né, medindo 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura H dessa caneca mede 12 centímetros, distância entre os centros das circunferências no topo e da base. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a capacidade volumétrica em mililitros dessa caneca? Beleza, turminha. Olha, coisa importante que a gente tem que fazer, né, trabalhar é a questão do reconhecimento da figura. Você tem que reconhecer que figura você está lidando, porque se você não reconhece a figura, você não vai saber as fórmulas que envolvem aquela figura. A fórmula do volume, a fórmula da área, né? Então essas são as principais fórmulas envolvendo essas figuras espaciais. Então, saber fazer um processo de reconhecimento daquela figura ela é importante. Então, ó, essa figura que representa essa caneca, turma, ela é um tronco de cone. Tronco de cone, professor, o que é um tronco de cone? A gente sabe que o cone é uma figura espacial de base circular, a base é um círculo, né? E onde todos os pontos convergem. Todos os pontos dessa circunferência convertem para um vértice, um ponto chamado de centro. Então essa figura forma um cone, né, parecido com aquele chapéu de aniversário de criança, né? Você coloca, é o formato de um cone aquilo ali, uma base circular e os pontos convergindo para o vértice, tá? Só que essa figura não é um cone completo, ele é um tronco de cone. Como é que é formado com um tronco de cone? Se você passa, por exemplo, faz um corte, passa uma seção paralela, aqui como eu fiz aqui, ó. Então essa parte aqui de baixo, né, formou aqui um tronco de cone, ó. E agora você tem uma figura, né, com uma base, uma circunferência maior, e a outra base com uma circunferência menor. Então essa parte aqui, ó, tirando essa,
essa parte de cima, formou um tronco de cone, que é justamente a nossa figura aqui. Exatamente o formato dessa nossa caneca. Então, turma, ele quer saber o volume, quanto é de conteúdo que cabe dentro dessa caneca. Aí, por isso que é importante você conhecer as fórmulas, né? Então, você tem uma fórmula que calcula o volume do tronco do cone. Essa fórmula, quais são os valores que você precisa para calcular o volume? Bom, você precisa da altura, a questão deu, né? A questão fala que a altura aqui, ó, que vai de um centro a outro é 12 centímetros. Nós até colocamos aqui os dados, tá? A circunferência maior, ele tem diâmetro 8. Agora, lembrando que na fórmula tem um raio. A gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Então, você já pode colocar aqui, ó, que o raio da circunferência maior é 5. E o raio da circunferência menor é 4. Chama aqui de Rzinho. Tá? Então, e a altura ele deu também. Tá? Então, é uma questão que você precisa conhecer a fórmula. Tá? Bem simples, que aí você vai só substituir os valores. Tá? Agora, se eu não reconheço a figura, como é que eu vou lembrar da fórmula, turma? Né? Então, vamos lá. Agora é só uma questão de você substituir. Tá? Então, o volume aqui vai ser igual. Ele pediu para considerar o π valendo 3, que 3 multiplicado pela altura, que é 12, dividido por 3, abre parênteses, o raio maior é 5, né? Vai ficar 5 ao quadrado, mais aqui vai ficar 5 ao quadrado, vezes o raio menor, que é 4, mais o 4 ao quadrado. Certinho? Então, você vai ficar o quê? Então, você vai ter que o volume total vai ser igual. Olha só, 3 multiplicado por 12, você pode cortar aqui esse 3 com esse 3 aqui, ó. Certo? Sem problema nenhum, tá? Você pode cortar ou eliminar aqui. Só um detalhezinho aqui, não tem esse 2 aqui. Tá? Então vai ficar 12 multiplicado por 25 mais 20 mais 16. Beleza? Então, o volume desse tronco aqui vai ser igual a 12 multiplicado 45 com 16 vai dar 61. Certo? Então, você vai ter um volume total de 732 centímetros cúbicos. Como a questão fala que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, né? A relação entre centímetro cúbico e ml é uma relação de 1 para 1. Então, isso aqui também equivale a 732 ml. Então, pronto. Você respondeu essa questão, só uma questão de reconhecimento de figura e lembrar da fórmula do volume do tronco de cone. Certinho, turminha? Ficou a dica. Resposta letra C de casa. Certo? Beleza, turminha? Agora vamos para uma questão da UEMA, tá? Envolvendo aí cilindro, outra figura que cai bastante. Observe na figura a frente e o verso da medalha de prata das Olimpíadas do Rio. Sua confecção é de responsabilidade do país, sede do evento, obedecendo às normas do Comitê Olímpico Internacional. As dimensões mínimas das medalhas são 6 centímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura. As medalhas do Rio são as mais pesadas da história das Olimpíadas, com 500 gramas. No caso específico da medalha de prata, ela é inteiramente composta por esse metal. Beleza. Assumindo essa medalha tenha sido fabricada com o diâmetro mínimo exigido, calcule a sua espessura em centímetros. Considere a medalha como cilindro e que a densidade da prata é de 10,5 gramas por centímetro cúbico. Ok, turma. Então, olha só. A medalha do Rio, ela foi feita com o diâmetro de 6 centímetros, né? Interessante que ele me deu aqui a massa dela, que vale 500 gramas. A massa dessa. E ele quer saber, turminha, qual vai ser essa espessura aqui. Essa espessura aqui representa a altura desse cilindro, né? É a espessura da medalha.
Ora, turma, vamos lá. Para você calcular o volume de um cilindro, você usa a fórmula π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. O raio da base. A base, o cilindro, né? É aquela figura de base circular, duas bases circulares iguais, né? Tá? E você tem um raio e você tem a altura. Para calcular o volume do cilindro, é πr ao quadrado vezes h. Certo? Beleza, ele quer saber, turma, esse h. Eu tenho o π, 3,14. Eu tenho o raio, mas eu não tenho o volume. Tem como eu calcular o volume dessa minha... Tem, porque, olha só, ele me deu a densidade. 10,5 gramas por centímetro cúbico. Olha só, turminha, veja bem para cá. Se você fizer o seguinte, ó. Se você tem 10,5 gramas por centímetro cúbicos, quer dizer que você tem 10,5 gramas para cada 1 centímetro cúbico, né? 1 centímetro cúbico tem a massa, é a densidade, né? Que é a relação entre massa e volume. A minha medalha tem 500 gramas. Então, essa medalha de 500 gramas, ela vai ter quanto de volume? Eu não sei, ó. Vou botar um V, tá? Usando aqui uma regra de 3 simples. Tá? Então, se eu faço aqui produto dos meios pelos extremos, você tem que 10,5 G é igual a 500. Tá? E você dividindo 500 por 10,5, você vai ter que o volume vai ser aproximadamente 47,61. 47, vamos botar assim. Certo? Olha aí, turma, beleza. Agora sim, ó. Tem como eu calcular essa altura, porque eu tenho o volume, eu tenho o π e eu tenho o raio. Tá? Então, o que vai ficar aqui? 47,661 vai ser igual a 3,14. O raio é 3, né, turma? O raio é a metade do diâmetro, 3 ao quadrado, multiplicado por H. Certo? Se você fizer essa conta aqui, ó, você vai encontrar 47,61 vai ser igual a 28,26 H. Questãozinha da UEMA, ela, assim, uma característica dela é que você envolve muita operação, né? Não tem preocupação. Tanto é que eu nem aproximo o π como faz o Enem. O Enem considera π igual a 3. Na UEMA não, π igual a 3,14, você vai ter que se virar para fazer conta com o número decimal, tá? Então, turma, esse H aqui, se você dividir 47,61 dividido por 28,26, aí você faz essa conta com calma, não dá tempo para a gente fazer aqui, isso aqui vai dar 1,685. Então, essa é a espessura da moeda, ou da medalha, de acordo com a informação. Resposta correta aí, letra B de bola, tá? Então, questãozinha da UEMA, questãozinha boa, envolve bastante conta. Desculpe. Então, vamos lá. Que essa é uma questão do Enem, tá? Olha só. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Moderna, MAC, tornou-se um dos cartões postais da cidade de Niterói. Beleza. Então você tem aí. Considere que a forma da cúpula do MAC seja um tronco de cone circular reto, com o diâmetro da base maior, medindo 50 metros, e 12 metros a distância entre as duas faces. A administração do museu deseja fazer uma reforma revitalizando o piso de seu pátio. E para isso precisa estimar a área. Utilize 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3 e 3 para π. A medida da área do pátio do museu a ser revitalizado em metro quadrado está em qual intervalo? Beleza, turminha. Olha só. Aí eu já fiz aqui o esquema, né? Melhor para a gente entender. Ele falou aqui, turma, que esse ângulo aqui é de 60 graus. Tá? Turma, ele quer saber a área dessa base aqui, que é um círculo, né?
A base é circular. Para calcular a área de um círculo, você precisa de quê? Do seu raio. Então, a questão envolve você calcular a medida do raio desse pátio daí. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, daqui para cá é 50 centímetros. Né? Então, veja só. A altura que ele deu, né, é 12, né? Ele deu a altura que é 12. Então, se eu traçar aqui, ó, por exemplo, um valor aqui, isso aqui vai ser igual a 12. Beleza? Aqui vai ser igual a 12. Tá? Se esse ângulo aqui é 60, turma, esse aqui também é um ângulo de 60 graus. Certo? Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir isso aqui ao meio. Vou encontrar aqui os centros, né? O centro do círculo maior é esse valor para cá e o centro do círculo menor é esse aqui, ó. Então isso aqui representa a altura. Turma, o que vai acontecer? Você tem, ó, essa distância daqui para cá é a metade, né? Então se o todo aqui é 50, essa parte aqui vai ser 25, ó. 25 centímetros. Então, turma, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular esse pedaço daqui para cá, vou chamar esse pedaço aqui de x, né? E o 25 menos esse pedaço de x é justamente o raio que eu quero. Só, mas como você vai calcular isso aqui? Ora, essa aqui é a altura que é 12, né? Que é perpendicular. Turma, se esse aqui é 60, né? Essa reta é paralela a essa. Então, isso aqui é 60 graus também, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse triângulo aqui, ó, e aplicar uma razão trigonométrica. No caso, a tangente. Tá? Tangente de 60 graus, a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vai ser igual a 12 sobre x. Certo? E você sabe lá da matemática básica que a tangente de 60 é raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3 igual a 12 sobre x. Fazendo meio pelos extremos, você vai ficar raiz de 3 vezes x igual a 12. Certo? Esse raiz de 3 passa para baixo, né? X vai ser igual a 12 sobre raiz de 3. Aqui tem um processo de racionalização do denominador, que é multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Olha, então você vai ter que o x vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, que dá raiz de 9. Certo? Aí, turma, o x vai ser igual a 4 multiplicado pela raiz de 3. Agora, lembre que a questão pediu para a gente substituir esse raiz de 3 por 1,7. Certo? Turma, então você vai ficar x igual a 4 multiplicado por 1,7. Turminha, aqui vai dar 6,8 aproximadamente, né? Eu posso aproximar isso aí para 7. Por que eu posso? Porque ele me deu as respostas em intervalo. Tá? Então não precisa trabalhar com tanto número decimal assim. Então eu vou dizer então, ó, que esse x vai valer 7. Vou botar 6,8 não, vou aproximar, porque são intervalos que ele me deu, não é o valor exato. Se eu observar nas opções, ela tem intervalos. Então quando tem intervalos, você fizer pequenas aproximações de décimos, para transformar um número decimal no número inteiro, isso não vai comprometer teu cálculo. Então, turminha, o raio vai ser justamente o 25 menos o 7. Né? Que é justamente esse pedacinho que eu falei para vocês, ó. Que eu ia calcular esse pedacinho aqui para poder encontrar esse. Tá? E aí você tem um raio igual a 18. Certo? Aí, galera, dá para você encontrar a área, né? A área de baixo, que é o que ele quer, que é π vezes o raio ao quadrado. O raio é rzinho. Então a área vai ser igual ao π. Ele pediu para aproximar para 3, né? Multiplicado por 18 ao quadrado. Isso aqui, turma, vai dar 972 metros quadrados. Certo? Aí o que você vai fazer? Você vai lá
nas suas opções e ver qual o intervalo que essa área se encontra, né? Então, se você observar bem, está na letra D, tá? Entre 900 e 1.000. Por isso que, como tem um intervalo, não precisa você botar o valor certinho, né? Você pode aproximar para facilitar a tua conta na hora da prova. Certo? Valeu, turminha. Letra D, essa aí. Um abraço, até a próxima. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos, sejam bem-vindos aqui ao Paz UEMA Enem, esse preparatório que te deixa super preparado aí para responder essas provas da UEMA e do Enem, tá? Que são provas que exigem demais de você, para que você tenha atenção, tá? E a gente vai trabalhar hoje sobre síntese proteica, tá? Toda vez que você vê essa palavra síntese, em biologia significa produção, tá? O que é sintetizar alguma coisa? Significa produzir essa coisa. Por exemplo, se eu quero produzir DNA, eu estou sintetizando DNA. Se eu quiser produzir proteína, eu estou sintetizando proteína. E o processo de síntese proteica, que é o processo em que se produz proteína, é chamado de tradução, tá? E nós vamos entender por que tem esse nome. Então, a gente vai primeiramente te colocar a par do que é esse processo de tradução, para depois a gente tentar responder aqui algumas questões, tá, pessoal? Então, olha só, o que vocês estão vendo nessa imagem inicial aqui é o que nós chamamos de dogma central da biologia molecular, tá? Então, o que é um dogma? O dogma é uma verdade indiscutível, tá? E na biologia é indiscutível nesse sentido porque já é comprovado cientificamente, então a gente tem como um dogma, tá? O que diz o dogma central da biologia molecular? Ela diz que o fluxo da informação genética, ela parte do DNA para o RNA para a proteína. Ou seja, as informações necessárias para produzir as proteínas, elas estão armazenadas na molécula de DNA. E por quê? Qual a importância de ter essas informações dessas proteínas? Nosso organismo ele é feito basicamente por proteínas, proteínas estruturais. E também existem proteínas que têm a função de catalisar reações químicas. Ou seja, elas vão promover o aumento da velocidade das reações químicas. E para que essas reações químicas aconteçam, não é necessário uma energia tão grande, tá? E aí, para isso, tem que ter o quê? As enzimas. E as enzimas são feitas de proteínas. E as informações genéticas para produzir essas proteínas que fazem parte do nosso corpo estão na molécula de DNA. Um exemplo de proteína estrutural que eu posso citar para vocês é a queratina, uma proteína que está presente no nosso cabelo, né? Nós temos a melanina, uma proteína responsável pela coloração do cabelo, coloração da pele, dos olhos. Então, essas informações para produzir essas proteínas estão na molécula de DNA, tá certo? Então, e basicamente uma proteína ela é feita de vários aminoácidos que estão ligados, um aminoácido ligado no outro por ligações que nós chamamos de ligações peptídicas. Por quê? São ligações que ocorrem entre um aminoácido e outro. Então, a proteína ela tem mais de 100 aminoácidos ligados, tá, pessoal? E agora, nós sabemos que as proteínas são feitas de aminoácidos. Agora, como é que a célula vai saber quais são os aminoácidos que fazem parte de uma proteína? É justamente das informações que estão contidas na molécula de DNA. Então, vamos imaginar o seguinte, dentro da célula nós temos o núcleo. Dentro do núcleo nós encontramos o DNA e nós sabemos que o DNA ele é uma dupla fita, formando uma dupla hélice. Se a gente desenrolar essa molécula, ela vai ficar mais ou menos nesse formato aqui que vocês estão vendo, como se fosse uma escada, né? O corrimão dessa escada aqui, ó, é a fita do DNA. E aqui os degraus são as ligações que ocorrem entre essas letras aí. E o que são essas letras? Nós chamamos de bases nitrogenadas. Essas ligações que ocorrem entre essas bases
são ligações fracas, que nós chamamos de pontes de hidrogênio, tá? Então, nós temos aqui um trecho de uma fita de DNA e ela traz, por exemplo, uma sequência de bases nitrogenadas. O que significa cada uma dessas letras? Nós chamamos cada uma, por exemplo, a letra A, ela se chama de adenina, tá? A letra T significa timina. A letra C significa citosina e a letra G significa guanina. O DNA, ele se diferencia da molécula de RNA da seguinte maneira. Uma das principais diferenças é que no lugar de timina, que está sendo representado pela letra T com a cor verde, no lugar dessa letra aí, nós vamos ter no RNA a uracila, tá? Representado pela letra U. E além de outras diferenças que eu não vou mencionar agora, mas o principal que a gente tem que ver aqui é que no DNA você encontra timina e no RNA, no lugar da timina, você tem a uracila, tá? Então, na molécula de DNA você tem um trecho da fita contendo uma sequência de bases nitrogenadas e quando a célula vai produzir uma proteína com base na informação que está nessa fita bem aqui, o que ela vai fazer? Ela vai localizar, a célula ela vai localizar na fita de DNA um gene. O que é um gene? É um trecho da molécula de DNA, por exemplo, esse trecho aqui, tá? Esse trecho aqui, ó, é um gene. Nesse gene eu tenho uma informação genética para produzir uma proteína, tá certo? E aí o que vai acontecer? A célula ela precisa de uma organela que nós chamamos de ribossomo, tá? O ribossomo, ele vai produzir, ele vai juntar os aminoácidos uns com os outros, de acordo com a sequência que ele encontrar numa receita. Que receita é essa? É a receita que foi tirada do gene. Então, a informação genética no DNA, o ribossomo não entende. É como se fosse uma língua que ele não entende. Então, o que ele vai fazer? O que a célula vai fazer? Ela vai transcrever essa informação que está na linguagem de DNA para uma linguagem de RNA. Então, o que ela vai fazer? Olha só. No lugar de timina, nós sabemos que timina se liga com adenina. Então, ó, a célula vai pegar esse timina aqui, ó, e vai adicionar adenina no RNA mensageiro, tá? A adenina, nós sabemos que ela se liga com timina, mas o RNA mensageiro não tem timina. Então, no lugar de timina, nós vamos colocar o quê? A uracila. No DNA, você vai encontrar a citosina, a letra C. Então, citosina se liga no RNA, vai produzir o quê? Guanina. Então, a gente diz que a transcrição está acontecendo por meio da complementariedade de base. Ou seja, você vai adicionar na fita de RNA mensageiro a base nitrogenada que é complementar à fita de DNA que está sendo transcrita. Qual é a fita de DNA que está sendo transcrita? Essa aqui de baixo. Então, na fita de RNA, você adiciona, no caso a célula adiciona, a base nitrogenada que é complementar a cada uma dessas letras. Esse processo é chamado de transcrição. A enzima que faz a molécula de RNA mensageiro, nós chamamos ela de RNA polimerase, tá? Ela produz um polímero, que é a molécula de RNA mensageiro. E ela produz de acordo com as bases nitrogenadas presentes na molécula de RNA. Desculpa, na molécula de DNA, tá certo? Então, aqui é de DNA para RNA, nós temos a transcrição. Beleza, a célula produziu o RNA mensageiro. Agora, o que vai acontecer? Esse RNA mensageiro é como se fosse uma receita de bolo. E o ribossomo é como se fosse o cozinheiro. O que o cozinheiro vai fazer para produzir o bolo? Ele vai ler a receita. Então, como é que ele sabe quais são os ingredientes que vai estar presente nesse bolo que ele vai produzir? Ele olha para a receita. E nessa analogia, o nosso bolo que nós estamos aqui querendo é como se fosse a proteína. O ribossomo produz a proteína, assim como o cozinheiro lá produz o bolo. E como é que o cozinheiro vai saber quais são os ingredientes dessa proteína? Fazendo a analogia, como é que o ribossomo vai saber quais são os aminoácidos que vão estar presentes na proteína aqui?
é com base na sequência de bases nitrogenadas que estão presentes no RNA mensageiro. Então, olha só, como é que o ribossomo vai fazer? Existe uma tabela que nós chamamos de código genético. Essa tabela que vocês estão vendo aqui, tá? Foi estudado quais são as bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro que vão codificar os aminoácidos, e aí foi produzida essa tabela, tá? Então, como é que o ribossomo ele adiciona um aminoácido numa proteína? Ele lê a molécula de RNA mensageiro de 3 em 3 bases nitrogenadas. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, ele vai adicionar um aminoácido na proteína. Essas 3 bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro, nós chamamos de códon, tá certo? É uma trinca, são 3 bases nitrogenadas. Então, aqui na tabelinha, no código genético, você tem as trincas que correspondem a cada um dos aminoácidos que nós encontramos no organismo. Por exemplo, se você encontrar ou seja, 3 uracilas juntas, tá? Vai codificar na proteína esse aminoácido aqui, ó, fenilalanina, tá? Que começa com pH, tá? Se você encontrar, por exemplo, o C também produz esse aminoácido fenilalanina. Então você vai perceber que vai ter mais de uma trinca que pode codificar um mesmo aminoácido. Por isso que nós dizemos que o código genético ele é degenerado, ou seja, ele tem códons sinônimos. Professor, o que é códon sinônimo? São trincas, né? Códon é a mesma coisa que trinca, são trincas diferentes, mas que codificam o mesmo aminoácido. Por exemplo, o e o C codificam o mesmo aminoácido aqui, ó, fenilalanina. Então, nós dizemos que esses 2 códons aqui, eles são sinônimos, que eles vão resultar no mesmo aminoácido, tá? Então, vamos olhar aqui para a nossa fita de RNA mensageiro. Nós temos aqui, ó, A, U, G. Na tabelinha, vamos procurar aqui, ó, A, U, G codifica na proteína a presença do aminoácido chamado metionina, tá? Metionina, tá aqui. Metionina que vai substituir essas 3 bases aqui. Aí o ribossomo leu essa primeira, depois ele lê essa segunda base nitrogenada, aliás, essa segunda trinca, né? E aí vai adicionar esse aminoácido. E a gente vai conferir aqui, ó, AUC. Vamos olhar aqui, ó. AUC, tá aqui. Tá indicando a presença, a adição da leucina. Tá aqui. E esses outros 3 aqui agora, ó. UCG. Vamos olhar aqui. Ó. Ele começa com o U, depois tá aqui. UCG. Serina. Aminoácido serina. Ok? Então, a célula ela vai ler de 3 em 3 bases nitrogenadas, tá certo? Agora vamos aqui responder uma questão para a gente colocar em prática o que nós acabamos de analisar. Olha só. Supondo que o peso molecular médio de um aminoácido seja de 100 unidades. Olha só, ele vai misturar um pouquinho matemática com biologia, né? Então, ele está dizendo que o peso molecular de um aminoácido é aproximadamente ali, ó, 100 unidades. Quantos nucleotídeos, em média, estão presentes em uma sequência codificadora de RNA mensageiro responsável pelo sequenciamento dos aminoácidos em um peptídeo com peso molecular de 27.000 unidades? Meu Deus do céu, o que é isso, professor? O que ele está dizendo? Ele está falando que existe uma molécula de RNA mensageiro com esse peso molecular aqui, de 27.000 unidades. Ele quer saber quantas bases nitrogenadas estão presentes nessa molécula de RNA mensageiro. Porque vamos olhar, ó, aqui nós temos uma molécula de RNA mensageiro, nós temos aqui, ó, várias bases nitrogenadas. Na questão, ele está dando o peso dessa molécula com base em quê? Ele está dizendo que essa molécula tem 27.000 unidades e está te dando um dado muito importante, que cada aminoácido presente, né? Cada aminoácido que é codificado por essa sequência de RNA mensageiro, ele tem, ó, pesa 100 unidades. Então, vamos lá. Os dados, ele coloca aqui, um aminoácido tem aí 100 unidades. Esse é o peso molecular dele. Outra informação importante que ele traz
é que a cada 3, nós sabemos que a cada 3 nucleotídeos, que nós estudamos anteriormente, a cada 3 nucleotídeos vai corresponder um aminoácido presente na proteína, tá certo? Aí o que acontece? Ele coloca uma molécula que tem um peso molecular de 27.000 unidades, certo? Então, se você imaginar que a molécula toda ela pesa 27.000 unidades, nós sabemos que cada aminoácido corresponde a 100 unidades, então eu posso pegar esses 27.000 unidades, dividir para 100, e aí eu vou saber que a molécula que ela vai produzir tem 270 aminoácidos, tá certo? Nós já sabemos que a cada 3 nucleotídeos vai codificar um aminoácido. Olha, eu já tenho 270 aminoácidos na molécula, então basta pegar esses 270 e multiplicar por 3. E aí eu vou conseguir encontrar o valor total de 810 nucleotídeos, ou seja, nós sabemos que na molécula de RNA mensageiro, que tem 27.000 unidades, ela tem 810 nucleotídeos. Resposta correta, a letra A. Tá certo, pessoal? Vamos aqui para mais uma questão. Essa questão ela diz o seguinte, olha só. Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõem a porção inicial de um RNA mensageiro transcrito em uma determinada proteína de uma célula eucariota. Então aqui, ó, eu tenho uma fita de RNA que está sendo representada por essa sequência de nucleotídeos, né? Na verdade, uma sequência de bases nitrogenadas. Então nós temos aqui A, U, G, GG e por aí vai, tá certo? Então, nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de síntese. Gente, eu vou voltar aqui para a nossa tabela. Antes da gente responder a primeira questão, nós tínhamos visto essa tabela aqui. O que é o códon iniciador? Nós sabemos que o processo de síntese proteica ele sempre vai começar com um códon de início. Esse códon de início sempre vai ser esse aqui, ó, AUG. Ele indica o início do processo de síntese proteica, tá? Existem 3 outros códons que sinalizam para que o ribossomo pare o processo de síntese proteica. Quais são esses outros 3 códons? Os códons são UAA, UAG e UGA. Então, na hora que o RNA mensageiro que o ribossomo encontra no RNA mensageiro um desses 3 códons aqui, ele vai o quê? Sinalizar para que o ribossomo pare de produzir proteína. São os códons de parada, tá certo? Então, o códon de início é o AUG, os códons de parada são esses 3, UAA, UAG e UGA. Então, eu vou aqui para a nossa questão aqui, que a gente começou a ler, tá? Que está aqui, ó. Então, nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido. Ou seja, ele tirou a metionina, que é o códon iniciador, ele indica a adição da metionina, né? Então, ó, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de síntese. Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente a um aminoácido número 3 da estrutura primária desse polipeptídeo, acarretando a troca de uma base adenina na célula original pela base uracila na célula mutante. A tabela abaixo permite a identificação dos códons dos aminoácidos encontrados tanto na proteína original como na mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro. Gente, não vá pensando que você vai ter que aprender todo o código genético, não. Geralmente eles vão colocar uma tabela lá para poder te mostrar quais são os aminoácidos que correspondem a cada um dos códons, tá certo? Então fique tranquilo com relação a isso. Aí ele pergunta, agora a estrutura primária da proteína mutante tem como terceiro aminoácido qual? Então vamos lá, o que ele está pedindo? Ele fez o seguinte, ele pegou essa sequência de bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro, e o que foi que ele fez? Tá aqui, eu vou separar de 3 em 3 para a gente analisar melhor. Nós sabemos que a cada 3 bases nitrogenadas vai corresponder um aminoácido que vai estar presente na proteína. Então, olhando aqui na tabelinha, por exemplo, A ou G corresponde à adição da metionina.
GCU, se a gente olhar na tabelinha, ela vai codificar alanina. Esses 3, a adenina vai codificar lisina. UUA vai codificar a adição de leucina e GAC codifica esse último aminoácido aqui, tá? Então vamos lá. Ele disse que tirou o aminoácido que corresponde ao códon de início, então ficou só o restante. E o que foi que ele fez depois? No terceiro aminoácido, ele tirou a adenina e adicionou o quê? Uracila. Olhando na nossa tabelinha, se eu tiver 3 U's, vai codificar a adição da fenilalanina. Então a resposta aí correta vai ser a letra D. Então espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.